João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Vou repetir. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. E você diz? Amém. Amém. Pai, aplica esta palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados, queridos irmãos. Vamos lá, rapidamente meditar na palavra de Deus nesses poucos minutos que temos. Amados, se nós formos analisar, nós veremos na Bíblia vários textos onde se fala em paz. E quando a gente fala em paz, a palavra que vem adversa, ou que vem na contramão da palavra paz, é ansiedade. A paz te deixa tranquilo, a paz te deixa consciente de que, apesar das circunstâncias, tudo terminará bem. A paz foi um dos temas principais pregados por Jesus, principalmente no momento de despedida dos seus discípulos aqui na terra. Ele disse que dava paz, ele disse que tinha paz, ele ofereceu a paz, ele viveu em paz. E nós precisamos aprender com esta paz que Jesus nos ensinou. Perceba bem, eu não vou pedir para ler, para não tomar muito tempo, mas Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: não andais ansiosos com alguma coisa, mas tem paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento. Ei, quando Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipe, escreveu a paz que excede todo o entendimento, ele quer dizer da paz que transborda, da paz que transcende, da paz que supera, da paz que deixa você tranquilo, mesmo que, apesar de você esteja passando por algumas circunstâncias. Perceba bem, é muito bom a gente analisar aquele tema, esse tema chamado paz. Porque paz é uma necessidade da existência humana. Ninguém vive bem vivendo em guerra. Ninguém vive bem vivendo em batalhas. Ninguém vive bem vivendo em dissensões. Mas todos nós vivemos bem quando temos paz. Mas peraí, eu não estou querendo dizer para você que você viver em paz é viver sem luta. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estou dizendo para você que viver em paz é conseguir estar tranquilo apesar de, conseguir estar tranquilo mesmo que, conseguir estar tranquilo através de certas situações que queiram te arrancar essa tranquilidade, mas você consegue dizer, como disse João: eu sei em quem eu tenho crido. Por isso que eu estou tranquilo, porque eu sei que Ele não vai me levantar para me defender. Você vai dizer, como disse Jó: ainda que Ele me mate, dele eu vou esperar. Você vai dizer, como disse o Salmo 27, ainda que a mãe esqueça do seu filho que eu amamento, todavia, disse Deus, eu não vou esquecer de você. Mas você sabe que Deus não esquece de você. Você tem paz, você tem tranquilidade, você fica em paz apesar de você não ter o conforto que deseja na sua casa. Você tem paz apesar de não estar comendo o alimento que gostaria de comer. Você tem paz apesar de estar em crise no casamento, estar em crise no trabalho, estar em crise com a vizinhança. Você tem paz porque a paz não depende de você. Se dependesse de você, você não tinha paz. É uma paz que transcende, é uma paz que vem de cima, é uma paz que vem do céu, é uma paz que vem do alto, e é uma paz que o mundo não tem, é uma paz que o mundo não oferece, é uma paz que o mundo não dá, é uma paz que o mundo não vende, é uma paz que o mundo
não conhece. Todavia, porém, todo aquele cristão que aceita Jesus como Salvador, ele vive em paz, ele tem paz, ele adora com paz, ele canta com paz, ele cultua com paz. Ei, todo aquele que tem paz chora, mas está tranquilo, clama, mas está tranquilo, até muitas vezes parece atribulado, mas consegue voltar à tranquilidade. Por quê? Porque a paz transcende. E a palavra transcender aqui no livro de Filipenses, ela não está à toa. Transcender é ir além do normal, além do esperado. Quando alguém fala para você, rapaz, o senhor me surpreendeu, viu? O senhor fez além do que eu imaginava, foi além do que eu pensava, foi muito mais do que eu calculei. Você superou, parabéns. Você transcendeu a perspectiva de alguém. Deus tem uma paz que é essa a grande raiva de Satanás. Se dependesse do diabo, nós vivíamos toda hora, todo instante sem paz. Se dependesse do diabo, você não tinha tempo para ouvir louvor. Se dependesse do diabo, você vivia brigando no seu casamento. Se dependesse do diabo, você vivia brigando com seus irmãos. Se dependesse do diabo, você vivia agredindo seus filhos. Se dependesse do diabo, você não estava no culto. Se dependesse do diabo, você não estava adorando. Se dependesse do diabo, você não estava aqui esta noite. Se dependesse do diabo, hoje não era dia de culto. Mas a paz que transcende o nosso coração faz a gente entender que essa paz vem de Deus. E se vem de Deus, vamos se juntar para adorá-lo. Se vem de Deus, vamos se juntar para agradecê-lo. Se vem de Deus, vamos se juntar para exaltá-lo. Se vem de Deus, vamos se juntar para exaltar o seu nome. Se vem de Deus, vamos dizer que ele é bom, porque a paz do Senhor transcende o nosso viver. Foi muito feliz o autor do Salmo 90, do hino 90 da harpa, que é um salmo. O hino 90 diz o que, irmão Adão? A paz e a alegria no reino dos céus. A pátria dos remidos, Jesus nos conduz. O reino do céu, há gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder veraz. A paz e a alegria, o reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz. Mas pastor, o hino está falando da paz que vai haver no céu. Concordo com vocês. Mas ninguém que não tem paz aqui vai para lá sem paz. Não. A eternidade do cristão começa aqui. Você tem paz aqui, vai ter paz lá. Você está alegre aqui, vai ficar alegre lá. Você é crente aqui, continua salvo lá. A paz que está em você vai continuar em você, vai habitar em você, vai morar em você, vai residir em você, vai não estar. Olha. Eu já ouvi uma pergunta de algumas pessoas de Maceió que diz: como é que aquele povo lá do sertão consegue ser feliz? Vou usar exatamente o termo que usaram. Morando naquela chopando. Ele está debaixo da capital, está debaixo da gente aqui é barraco, né? Para ele está chopando. Aí ele disse para a pessoa, é interessante mesmo. Porque a gente conhece pessoas, eu estava dizendo com ele, não disse o nome dele, estava dizendo com ele, que tem garagem para botar 5, 6, 10 carros. Num bairro de classe média. Tem motos. Tem aqueles carros que não sei onde, o pessoal usa muito. Quadriciclo. Tem quadriciclo. Acho que vocês nem sabem o que é quadriciclo. Queda na praia. Queda na praia. Tem quadriciclo. Essa pessoa tem, só de alugar para alugar, ela tem 12 casas. Só para alugar. E se ela lhe faz uma pergunta dessa, é porque, tradução minha, ela se pergunta: por que eu não consigo ser feliz como o povo que mora na Chopanaia? Se fizer essa pergunta aí, eu perguntava se poderia morrer, tinha que levar, beleza? Não, mas a dúvida dessa pessoa, irmão Adão, a dúvida dessa pessoa não era com relação às riquezas que ele tem, não. A dúvida dessa pessoa é porque ele tem tudo, mas pelo que eu entendi, ele não consegue ser feliz
como quem mora na choupana. A diferença. E é alguém que frequenta a igreja. É alguém que acredita, que conhece a palavra. Mas a felicidade, ela não depende de coisas. Ela depende de Deus. Eu sempre digo isso quando eu afirmo que o rico não tem paz. Não na sua totalidade, mas em sua boa parte. Porque ele acorda pensando na próxima reunião, no próximo compromisso, na compra daquele terreno, na venda daquele carro, na compra daquele barco, na venda da fazenda, no risco de ser assaltado, cheio de segurança, cheio de carro blindado. O rico não tem paz. E a gente, se um Adão, eu acho que um Adão fica até 10 horas da noite deitado numa rede ali, com todos os seres do mundo, sem risco de ser assaltado. E aí? Sim. O que é isso? Não adianta ter tudo e não ter paz. É melhor ter o básico. Eu só tenho o alimento de hoje. O de amanhã Deus proverá. Mas botar a cabeça no travesseiro e dizer: eu não humilhei ninguém. Eu não passei por cima de ninguém para chegar onde eu estou. Eu não denegri a imagem de ninguém. E dormir em paz. Do que eu não conseguir dormir e ter tudo que o dinheiro pode comprar e não ter nenhuma tranquilidade. Ei, a paz que Deus dá, ela faz você conseguir superar as adversidades, apesar da maré da alta, apesar da enfermidade, apesar da dificuldade, apesar da falta daquilo que você mais precisa. Ou poxa, o que eu mais queria hoje, alguém de nós pode dizer, era 100 mil reais para resolver o problema. E talvez você possa algum dia conseguir um dinheiro desse. Sei lá, hoje na internet aparece tanto sorteio. Se você comprar um bilhete, você pode ganhar. Mas quem já tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, sabe como comprar a paz que você tem? Não. Tem outros que a gente conhece, que só encontra paz se estiver drogado. Só encontra paz se estiver na cocaína, no álcool, na maconha. É uma paz, aspas, que depende de alguma coisa para poder ter aquela nostalgia, como o cacaceiro diz, eu bebo para esquecer. Esse é o problema. Esquecer. Aí quando a ressaca chega, o problema parece maior do que. O crente não. O crente que tem a paz que Jesus deu. Não é a circunstância que vai ter a paz dele. Eu fui no velório outro dia e o pai estava feliz porque o filho tinha falecido. Há momento eu não entendi. A minha esposa conhece um caso também disso. Que o pai, mesmo chorando, ficou feliz. O caso que eu conheci foi em Rio Lá, o caso que ela conhece foi em Maceió. O filho era um viciado, drogado, terrível, mas o pai ficou feliz quando ele partiu, porque ele partiu, mas aceitou Jesus. E se o filho continuasse aqui, ele ia voltar para a droga. Então o pai preferiu que ele fosse para Deus do que ele ficasse aqui, corresse risco de voltar para o mundo. Agora me explique como é que alguém fica feliz com a morte do filho. Como assim? É porque quando você tem paz, que você sabe que o seu filho, que a sua esposa, que a sua filha foi para um lugar onde você vai poder reencontrá-lo mesmo sentindo a dor da ausência, você consegue ter paz. Meus irmãos, a paz que Cristo dá, ela foi comprada com sangue, e não troque ela por nada. A pior coisa do mundo é alguém sem paz. Quem não tem paz fica assustado, tem medo da própria sombra, não consegue dormir bem,
não consegue colocar a cabeça no travesseiro, não consegue ficar sem segurança armada. Quem não tem paz parece que está sendo perseguido. Só basta ouvir um sussurro, só basta ouvir um sussurro e ali, meu Deus, o que está acontecendo? Misericórdia. Quem tem paz, descansa. Salmo 4, o salmista diz: em paz eu também me deito e logo descanso, porque o Senhor me faz repousar em segurança. O crente levanta em paz, acorda em paz, dorme em paz, vive em paz, trabalha em paz. E a dor é grande, e o tornozelo está doendo, e a perna está queimando. E o Senhor não consegue ter paz, Senhor. Como assim? Porque a paz que Deus dá é diferente. A paz que o rico tem é só enquanto tem dinheiro. Lembra do filho pródigo? Enquanto tinha dinheiro estava tudo certo. Perdeu o dinheiro, entrou em crise. A paz que Jesus dá não precisa de dinheiro, porque a paz que Ele dá é transcendente. A paz que Ele dá é profunda. A paz que Ele dá, terminando agora. O lar que tem paz consegue viver em harmonia com Deus, com o próximo, com a sociedade. Entenda, você é um símbolo de paz. Você representa paz. Eu lembro que eu estava um dia num evento e rapaz, começou uma discussão muito grande, porque em uma mesa lá separada só para os top, só para os grandes. E alguém se achou muito importante e ocupou aquela mesa que não era dele, era de outra equipe. E aí, como é que vai ficar quando o doutor chegar e essa mesa aí tiver ocupada? E o rapaz que sentou na mesa disse: não, cheguei aqui, sentei aqui, não vou passar esse constrangimento de me levantar. Quando o doutor chegou, ele era crente, com a turma dele, aí pegou no ombro do rapaz que estava sentado lá: se preocupe não, amigo. Eu não vim aqui por causa de uma mesa. Eu vim aqui para honrar um amigo. E para eu honrar um amigo, não preciso comer. Eu não vou comprar guerra por causa de uma situação tão fútil dessa. Que Deus te abençoe. Qual é a mesa que eu vou sentar? A sua sobrou aquela ali. Sem problema. Se vocês quiserem me servir, sim, se não, sem problema. Eu vim aqui honrar um amigo. Sabe o que aconteceu? O rapaz que não queria se levantar da mesa se viu tão constrangido, se levantou e pediu desculpa. Sabe o que é isso? A paz que você tem constrange o seu inimigo. Se ele tivesse dito: agora você vai mostrar que eu sou mais importante porque você foi arrancado aí, a confusão estava feita. Mas como ele soube reagir, aí ele fez o inimigo se arrepender e ficar em paz com ele. Quem tem paz transmite paz. E você é um transmissor de paz. Vive em paz, ande em paz, cante na paz, adore na paz. A minha paz vos dou, disse Jesus. Não vos dou como o mundo a dá. Sabe por quê? Porque a paz que o mundo dá é a base de álcool. A paz que o mundo dá é a base de droga. A paz que o mundo dá é a base de vício. A paz que o mundo dá é a base de dependência. A paz que o mundo dá é a base de uma prática que desagrada a Deus. Mas a paz que Jesus dá, ela foi paga na cruz do Calvário. E Jesus disse: a minha paz vos dou. Pelo sopro, ele trouxe a paz. Pelo sopro, ele deu vida. Pelo sopro, os discípulos receberam o Espírito.
Jesus, essa tarde, também transmite o sopro da paz. Deus seja louvado. Irmãos, vocês vão concordar comigo? Talvez. Mas vocês perceberam que outro tempo atrás, aqui nessa localidade, o diabo estava fazendo anarquia direto, toda hora uma barulho, uma anarquia, uma safadeza, até parou, hein? É porque o Espírito Santo que está em você transmite paz a esse lugar. Tentaram fechar a igreja, não deu certo. Porque o Espírito que está na igreja transmite paz. Você é um símbolo da paz para esse lugar. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor traz paz, porque o Senhor dá paz, porque o Senhor é paz. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui falando do Senhor, que é paz. O culto de amanhã, Senhor, traga os nossos irmãos aqui para que nós possamos mais uma vez cultuar, adorar, bendizer, enaltecer, magnificar, agradecer o teu nome. Que a paz que nós temos hoje possa continuar amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família. Em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Dia 30 de agosto, festa aqui. Não esqueça da rifa. Deus abençoe.